Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, Rosa, Seminários Psicanalíticos, Jacques Lacan, o Seminário, livro 10, A Angústia, anos 1962, 1963. Estamos na página 58, primeiro capítulo, né? Segundo capítulo, aliás, além da angústia de castração. Lacan ainda muito freudiano, né? Lacan ainda transferido, não? A transferência imaginária, densa, né? Com Freud. Ele se vale ainda dos termos freudianos, né? Angústia de castração é um termo freudiano, que Lacan, ao longo do tempo, irá se desprender dele, né? Lacan irá substituir castração por equivocação. E não se trata apenas de uma substituição, se trata de uma retificação clínica. Atenção para isto, os analistas que ainda dormitam em suas poltronas. Acordem! Então, vamos lá, página 58, Lacan avança, terceiro parágrafo, da página 58, os textos hoffmannianos. Como mostra, tudo que Freud localizou neles com exemplos, encontram-se no cerne de tal experiência, no cerne da experiência de angústia, ou experiência do Unheimlichkeit. Então, Lacan avança na história atroz de O Homem de Areia, um conto, não, do Hoffmann. Então, vemos o sujeito saltar de uma captação para outra diante da forma de imagem que materializa, propriamente falando, o esquema ultra reduzido que lhes ofereço aqui. O esquema óptico, por isso que Lacan diz, o esquema ultra reduzido, que ele está trabalhando nesse momento. Então, ele continua comentando o conto, né, do Hoffmann, a boneca espreitada pelo herói do conto, por trás da janela do feiticeiro, que fabrica em volta dela não sei que operação mágica, é propriamente esta imagem, I linha A. Imagem espelhar, não a imagem espelhar, na operação de complementá-la com aquilo que, na própria forma do conto, é absolutamente distinto dela, ou seja, o olho. O olho de que se trata só pode ser o do herói, e o tema de que querem arrebatar-lhe esse olho dá o fio explicativo de todo o conto. Lacan está descrevendo uma situação de horror, não? A boneca espreitada pelo herói do conto, por trás da janela do feiticeiro, que fabrica em volta dela, da boneca, não sei que operação mágica, é propriamente esta imagem, e linha A imagem do espelho, na operação de complementá-la com aquilo que, na própria forma do conto, complementar a imagem, na própria forma do conto, é absolutamente distinto dela da imagem. Ou seja, o olho. O olho de que se trata só pode ser o do herói. E o tema de que querem arrebatar-lhe esse olho dá o fio explicativo de todo o conto. Lacan continua. É significativo de não sei que constrangimento, sem dúvida ligado ao fato de que essa era a primeira vez que o arado entrava nessa linha de revelação da estrutura subjetiva, que Freud nos dê essa referência de forma desordenada. Lacan, portanto, procurando ordenar a referência freudiana ao conto do Hoffmann. Ordenar significa, novamente, não significa ordenar na estrutura lógica que importa. Na estrutura lógica que importa para podermos ler corretamente a experiência analítica.
Então, ele diz alguma coisa como: leiam o Elixir do Diabo, nem sei lhes dizer o quanto ele é completo. Freud diz isso, não? A que ponto estão ali todas as formas possíveis do mecanismo? A que ponto nele se explicitam todas as incidências em que pode produzir-se a reação do unheimlich, do não familiar, do infamiliar? É patente que ele não se aventura nisso, Freud, como que dominado pela exuberância efetivamente apresentada por esse romance curto. Lacan continua: não é muito fácil obter um exemplar dele, mas, pela bondade de uma das pessoas presentes, fui agraciado com um exemplar do conto, pelo que lhe agradeço. É bastante útil ter à disposição mais de um exemplar. Nesse ponto, Heim, familiar, não se manifesta simplesmente aquilo que vocês sempre souberam, que o desejo se revela como desejo do grande outro, que o desejo se revela estruturalmente como desejo do grande outro. Aqui, desejo, no que ele está comentando, desejo no grande outro, mas também que meu desejo, diria eu, entra na toca em que é esperado desde a eternidade, estruturalmente, sob a forma do objeto que sou, na medida em que ele me exila de minha subjetividade, resolvendo por si todos os significantes a que ela, a subjetividade, está ligada. Vou reler. Nesse ponto, Heim, familiar, não se manifesta simplesmente aquilo que vocês sempre souberam. Não se manifesta. No plano Heim, familiar, há subjetividade. Falante, a pensa indexada ao sujeito da estrutura. Portanto, a pensa indexada à clivagem do sujeito. Então, 2 pontos que o desejo se revela, não se manifesta, portanto, não, no plano familiar, não se manifesta que o desejo se revela como o desejo do outro. Nesse ponto, Heim, familiar, significa não nesse plano imaginário. Então, o desejo, então, no plano imaginário, no vetor constitutivo da realidade imaginária, não se revela que o desejo, ele é desejo do grande outro. No caso do conto, desejo no grande outro. Ele está pensando desejo estrutural. Atenção. Ele está pensando uma tema do fantasma. Nada a ver com querer, com vontade, etc. É o desejo da estrutura. O desejo da estrutura é desejo do grande outro. Então, mas também que meu desejo, diria eu, entra na toca, olha lá, não no esconderijo, em que é esperado desde a eternidade, sob a forma do objeto que sou, na medida em que ele, o desejo, me exila de minha subjetividade, resolvendo por si todos os significantes a que ela está ligada. O que nós podemos aprender aí, não? O desejo, no plano Heim, no ponto Heim familiar, eu estou comentando o desejo, ele não se revela como desejo do outro. Isso fica encoberto. No plano da realidade familiar, no plano, portanto, representacional. O desejo não se revela, nesse plano, como desejo do grande outro, desejo da estrutura. Portanto, desejo do grande outro é falta como objeto, causa do desejo.
Isso não se revela no plano familiar, espelhar, representacional, etc. Discursivamente, óbvio. Na realidade discursiva cotidiana, em nossa lida cotidiana representacional com tudo e todos, inclusive não conosco mesmo. Então, não no plano familiar, não se manifesta que o desejo se revela como desejo do outro. Não se revela como falta como objeto. Mas também, não se manifesta, aqui continua, mas também não se manifesta que meu desejo entra na toca em que é esperado desde a eternidade. Essa toca em que o desejo é esperado desde a eternidade é a toca dita grande outro. É a toca da estrutura. Atenção. Então, sob a forma do objeto que sou, na medida em que ele me exila de minha subjetividade. Aqui Lacan faz uma diferença importante entre subjetividade e sujeito. Então, não entra na toca em que é esperado desde a eternidade, sob a forma do objeto que sou. Esse sob a forma do objeto que sou significa sob a forma de minha causação pelo objeto A, pela falta como objeto. Lacan aqui está pensando no tema do fantasma. Atenção, no tema do fantasma, o sujeito ele é o objeto. Entendam? Enquanto causado por. Então, na medida em que ele me exila de minha subjetividade, objeto A, causa do desejo, falta como objeto da estrutura. Não, quer dizer, a subjetividade no plano Heim, no plano familiar, ela está exilada da falta como objeto. Ela está exilada da causação pelo objeto que falta. Pelo objeto que é falta como objeto. Atenção. Resolvendo por si todos os significantes a que ela está ligada. Que a subjetividade está ligada. Mas está ligada, é fundamental entender. As subjetividades, no caso, fica melhor. Elas estão não exatamente ligadas, não, elas estão indexadas. Elas estão indexadas, pautadas, marcadas, novamente, pelo sujeito da estrutura. As subjetividades, elas não estão propriamente indexadas aos significantes. O sujeito, sim. É pela via do sujeito da estrutura que as subjetividades estão também elas indexadas aos significantes. A cadeia é S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, Sn. Repetição, falha representacional, gozo, mais gozar, etc. Aqui no caso, Lacan está pensando o desejo. As subjetividades, comentário meu, as subjetividades falantes, no plano espelhar da realidade cotidiana, discursiva, evidentemente, não? Elas estão exiladas do desejo, da estrutura. Elas estão exiladas, apartadas da causação do sujeito pela falta como objeto. Isso que eu estou dizendo é decisivo, hein? Atenção. É logicamente decisivo para uma clínica não fenomenológica. Para uma clínica não psicológica, em última instância. Lacan continua, é claro que isso não acontece todo dia e pode até ser que só aconteça nos contos de Hoffmann. Em O Elixir do Diabo, isso fica absolutamente claro.
A cada desvio dessa verdade longa e muito tortuosa, confirma-se a pertinência da nota feita por Freud, dando a entender que neles a pessoa se perde um pouco. De fato, esse próprio perder-se faz parte da função do labirinto a que é preciso dar vida. Mas, ao tomarmos cada um desses desvios, fica claro que o sujeito só tem acesso a seu desejo, olha lá, substituindo sempre um de seus próprios duplos. Sujeito aqui é subjetividade. Então, fica difícil para nós comentarmos porque não temos o conto, né, lido. Daqui ele está fazendo uma leitura do conto em sobrevoo, né, e tentando pautar alguns elementos analíticos no conto, através da leitura do Freud, do Unheimlichkeit, do estranho familiar. Então, nesse parágrafo ainda, né, em O Elixir do Diabo, isso fica absolutamente claro. A cada desvio dessa verdade longa e muito tortuosa do desejo, não? E do desejo articulado à angústia, né? Interesse do Lacan. Confirma-se a pertinência da nota feita por Freud, dando a entender que neles a pessoa se perde um pouco. De fato, esse próprio perder-se faz parte da função do labirinto a que é preciso dar vida. Função da estrutura. Mas, ao tomarmos cada um desses desvios do personagem no conto, não, fica claro que a subjetividade, no caso do personagem, só tem acesso a seu desejo, substituindo sempre um de seus próprios duplos. Aí teríamos que ler o conto, né, porque ele está se referindo diretamente ao personagem do conto. Mas é interessante quando ele diz, né, quer dizer, o sujeito só tem acesso a seu desejo, portanto, a sua falta como objeto, substituindo sempre um de seus próprios duplos. Substituindo sempre, não? Isso é importante. A passagem, não, a passagem de um duplo ao outro, não? A passagem de uma, digamos, para simplificar, a passagem de uma subjetividade à outra, do personagem. Uma espécie de personagem que teria heterônimos, como Fernando Pessoa. Não? É nessa passagem que ele tem acesso ao desejo, à falta como objeto. A experiência da falta como objeto. Algum comentário, Rosana, que você tenha anotado? Sabe que não tenho nada anotado aqui. E eu fiz agora igual a moçada. Fui aqui no Google, fui aqui no Google. E aqui no Google, né, fala então dessa história que eu até nem me lembrava mais. Eu esqueci do Homem de Areia, que ele era um serial killer, né? Está escrito aqui, que arrancava os olhos das crianças. E daí lá o tal de Coppola cria uma boneca que ele se apaixona pensando que é uma pessoa. Ele acreditava que aquela boneca de pano era uma pessoa, né? E ele ficava, a cena reforça a lenda do Homem de Areia, que supostamente arrancava os olhos da criança. E o personagem era o Natanael. Esse Natanael, no final das contas, ele enlouquece de vez, porque ele acreditava que aquela era a noiva dele, que ele ia casar com ela, mais ou menos assim a história. O Lacan está comentando dois contos aqui, não? O Homem de Areia e o Elixir do Diabo, né? Isso. Do Homem de Areia era esse Natanael
se apaixona por essa boneca criada por um personagem chamado Copópolis, que era um dentista, uma coisa assim. Aqui, Copélios, não é Copópolis, Copélios, que manipulava rostos sem olhos. Uau, maravilha, hein? Encontro de horror, né? Coisa de horror, isso, como você tinha dito. E daí eu fiquei pensando, daí eu fui buscar isso porque eu fiquei pensando, daí você explicou agora a passagem de uma subjetividade a outra, do duplo, daí eu fiquei pensando no duplo, será que não tem a ver com aquele primeiro momento da identificação do sujeito no espelho, o duplo do espelho? Sim, mas esse duplo, como é que você pensa isso? Olha, pode ser loucura, mas eu penso assim, ó, que no momento em que a criança olha para o espelho, é a imagem virtual dela, que ela não sabe que é ela mesma. Ela pensa que é o outro. Né? Aí até, então, confirmar, né? Confirma com uma outra subjetividade, no caso, mãe, vamos supor. Olha e pede uma confirmação, né? A mãe diz, não, é você, é você. Então, ele toma aquela imagem virtual como sendo ele, incorpora aquilo, né? Então, sou eu, né? Sou eu. Eu pensei... A coisa é um pouco mais complicada, né? Tem uma certa... um certo equívoco aí que é importante, um equívoco significante. Porque o Lacan vai ler o estágio do espelho pela lógica do significante. Portanto, a subjetividade a se constituir ali no estágio do espelho, ela é pautada pela equivocação, como sempre em Lacan. Não, portanto, não há uma identidade do infância com a imagem. Se trata disso. Né? Por que não há? Porque a articulação entre o infância e a imagem no espelho, né, ela é pautada por uma equivocação introduzida, né, por um terceiro falante. Né? No caso, eventualmente, a mãe. Não? O que é que esse terceiro qual é a posição dele, né, na cena, e o que é que ele diz? Né? Ele diz, tu és isto para mim. Ele não diz, tu és essa imagem. Não, ele diz, tu és isto para mim. Portanto, a equivocação está exatamente aí. Entre o infância e a imagem, há um equívoco. Porque que equívoco? A imagem está referida a ele sob condição de ser para o outro, para o desejo do outro. E daí que Lacan chama de o espelho falante, que é o espelho plano, ele chama de espelho falante. É isso. Porque não, o que está em jogo aí é o desejo do outro e o que ele pauta. O que ele pauta é um X qualquer, um infância diante do espelho. Não, agora, quer dizer, a imagem no espelho para o infância é um X também, não é nada. Nada há ali. Significa dizer que nenhuma realidade está constituída ali. Não, a realidade passa a ser constituída pela incidência do terceiro que diz, tu és isto para mim. É esse tu és isto para mim que inaugura, institui uma realidade. Mas uma realidade toda ela significante, isto é, equivocada, pautada pela equivocação significante. Por que equivocação? É porque por esse tu és isto para mim, por esse dito, né?
É um dito, por esse dito que está referido a um dizer, ao dizer do outro, não? E nesse campo, não, do dizer do outro, situa-se o desejo do outro. Não desejo como desejo de alguma coisa, mas falta como objeto do outro. Essa falta como objeto resolve-se nesse dito: tu és isto para mim. Atenção, analistas, prestem atenção no que eu estou dizendo. Então, por que então, não? Essa realidade, ela não é nem um pouco pautada por um sentido unívoco, por uma boa forma representacional, etc. Porque esse dito, tu és isso para mim, é indexado ao dizer do outro, ao desejo do outro, etc. Ele inaugura um mal-entendido. E mal-entendido, aquela imagem ali é do infante sob condição de ser do outro, mas de um outro que é uma presença ausente. Não há nenhuma identidade ali, no caso. Há um jogo de equivocações, de mal-entendido, etc. O infante ele vai ser capturado, Lacan, ele será capturado para um campo discursivo pautado por essa equivocação, pela impossibilidade radical de haver unidade subjetiva, haver um si mesmo. Isso é fundamental. Bem, Lacan avança, então, vamos lá. Não é à toa que Freud, página 59, segundo parágrafo, não é à toa que Freud insiste na dimensão essencial dada pelo campo da ficção, a nossa experiência do Unheimlich, do estranho familiar. Então, não é à toa que Freud insiste na dimensão essencial dada pelo campo da ficção, dada pelo campo da ficção, a nossa experiência do Unheimlich. Comentário meu, a nossa experiência do estranho familiar, desse equívoco. Não, ela é dada num campo ficcional, discursivo. Ele continua, na vida real, este é fugidio demais, o Unheimlich. A ficção demonstra bem melhor, a literatura no caso, não, chega até a produzi-lo como efeito de maneira mais estável, por ser mais bem articulada. Trata-se de uma espécie de ponto ideal, mas sumamente precioso para nós, já que esse efeito nos permite ver a função do fantasma. A função do fantasma, não da fantasia, como está traduzido aqui. Na vida real, um Heimlich, o estranho familiar, a equivocação pautante da subjetividade, é fugidio demais. Por quê? Porque nossa realidade ela é espelhar, ela é representacionalmente espelhar a realidade, não a estrutura. Então, não em nossa experiência cotidiana, né? A experiência do Heimlich, do estranho familiar, do equívoco, da equivocação, do gozo, não da equivocação, é fugidio, nos escapa. A ficção, o texto literário, não o demonstra bem melhor, chega até a produzi-lo como efeito de maneira mais estável. Aí está, por ser mais bem articulada. Trata-se de uma espécie de ponto ideal, o efeito literário, não, mas sumamente precioso para nós, já que esse efeito nos permite ver a função do fantasma.
A função do comentário meu, a função do fantasma, a função do fantasma é exatamente operar a causação do sujeito pelo objeto A, pela letra do desejo, pela falta como objeto. O Matemo do Fantasma, muito propriamente, ele é pautado pelo Unheimlich, pelo estranho familiar. A falta como objeto, o desejo, portanto, ele é para nós um Unheimlich. Ele é um estranho familiar. Ele nos incomoda, ele nos afeta estranhamente. Porque como podemos ser causados? Como podemos ser causados por uma falta como objeto? Esse é o estranhamento. Esse é o nosso estranhamento familiar. Como podemos ser causados pela falta como objeto? Não pelo objeto que falta, esse é o ponto. Mas pela falta como objeto. Esse é o nosso estranhamento estrutural. É isso que nos causa, é isso que nos... Meu Deus, isto que nos... de algum modo, não... confirma a clivagem estrutural pelo significante. Já existe na vez anterior. O fantasma, o Matemo do Fantasma, atenção, ele não é causa da divisão do sujeito. Ele confirma essa divisão. Guardem isso. Lacan avança esse grande efeito de ficção, articulado à saciedade num livro como O Elixir do Diabo, mas também passível de ser localizado em outros, é ele que, na corrente eficaz da existência, permanece em estado de fantasma. Melhor do que estado de fantasia, não. Esse grande efeito de ficção, um Heimlich, articulado à saciedade num livro como O Elixir do Diabo, mas também passível de ser localizado em outros, é ele que, na corrente eficaz da existência, permanece em estado de fantasma, o Unheimlich, a causação do sujeito pelo objeto. Pelo objeto, novamente, não objeto fenomenológico, diante dos olhos e à mão, não pelo objeto passível de ser apreendido intuitivamente pela sensibilidade, etc. Não. Pelo objeto estrutural, analítico, portanto, pela falta como objeto. Isso é radical e decisivo para nós, analistas, porque já sabemos, cabe a nós, analistas, ocuparmos a posição discursiva de testemunha faltante, dessa falta como objeto mesma. A função desejo do analista, desejo da função analista, significa testemunha faltante da falta como objeto. Lacan escreve isso nos seguintes termos. Então, semblante de objeto A. Lacan continua tomando-a dessa maneira. O que é a fantasia, senão aquilo de que duvidamos um pouco? Ein Wunsch, um anseio, era o desejo entrando. Portanto, o fantasma. A tradução está incorreta, é fantasma e não fantasia. Então, não, tomando dessa maneira, o que é o fantasma,
senão aquilo de que, ora aí, duvidamos um pouco. Duvidamos, vacilamos um pouco. Ein Wunsch, um anseio. Wunsch alemão significa propriamente anseio e não desejo. Desejo em alemão é Begierde. Então, é até, como todos os anseios, bastante ingênuo. Para exprimi-lo humoristicamente, eu diria que a fórmula do fantasma S clivado, desejo de A. S clivado. Ficaria melhor, Lacan diz, não? Ele está lendo, ele está fornecendo a leitura do tema do fantasma, enquanto desejo de. S clivado, desejo de A. Ficaria melhor, retificando. S clivado, sujeito da estrutura, sujeito, efeito, da incidência de S1 em S2, S clivado, não exatamente desejo de A, mas S clivado, causado, estou retificando, S clivado, causado por A. Pode ser traduzida nessa perspectiva, é que o grande outro se desvanece, desfalece diante do objeto que sou, entendam, diante do causado que sou. Dedução esta feita a partir do que vejo em mim. Lacan aqui, ele está, novamente, ele está colocando as coisas corretamente, mas ele não está sendo claro ao descrever esse estado de coisas que ele fornece. Vamos retomar, portanto. Então, desde o início do parágrafo, que é importante, esse grande efeito de ficção, de mostrar com mais precisão um Heimlich, articulado à saciedade num livro como o Elixir do Diabo, mas também passível de ser localizado em outros textos literários. É ele que, na corrente eficaz da existência cotidiana, permanece em estado de fantasma. Permanece, portanto, entendam, permanece, portanto, não tematizado, não vindo à palavra. Permanece em estado de estrutura. Se quiserem, em estado inconsciente. Ele continua, tomando-a dessa maneira, o que é o fantasma? Eu estou lendo no plano estrutural, senão aquilo de que duvidamos um pouco. Mas esse de que duvidamos um pouco não é uma dúvida consciente. É um ultrapassamento da subjetividade pela estrutura do desejo. Atenção. Esse duvidar aqui, duvidamos um pouco, não é alguma coisa, sei lá, consciente, sabida. Não, é uma dúvida estrutural. É uma clivagem, uma divisão. Não um vacilar da subjetividade, porque ela está o tempo todo, atenção, sendo ultrapassada por elementos estruturais. No caso aqui, ultrapassada pelo fantasma. É pelo fato da subjetividade estar indexada ao sujeito da estrutura que ela vacila. Vacila, entendam, não em relação ao que ela quer, não quer, faz, não faz, procura, não procura, é, não é, etc. Quer, não quer, etc. A lógica da identidade
ela é o tempo todo ultrapassada pela lógica do significante, pela lógica transconsistente, pela lógica da equivocação. É isso que Lacan está dizendo. As dúvidas que nos assaltam são efeitos sensíveis, se quiserem colocar as coisas assim, fenomenológicos, de um fato de estrutura. A estrutura é inconsistente. A estrutura é pautada pela equivocação significante, pela equivocação significante. Os nossos vacilos cotidianos testemunham, novamente, a inconsistência da estrutura. Faço ou não faço, quero ou não quero, vou ou não vou, sou ou não sou, etc, etc, etc. Para exprimi-lo, então ele avança, não? O que é a fantasia, senão aquilo de que duvidamos um pouco? Ein Wunsch é um anseio, temos o Freud, não? E até, como todos os anseios, bastante ingênuo. Para exprimi-lo humoristicamente, eu diria que a fórmula do fantasma é se causado por A, causado pela falta como objeto, pode ser traduzida nesta perspectiva, 2 pontos. É que o grande outro se desvanece, desfalece diante do objeto que sou. Diante, novamente, não diante de uma subjetividade falante causada por um objeto do qual ela está exilada, porque ele é estrutural. Então, dedução esta feita a partir do que vejo em mim. Mas não, Lacan, não se trata disso. A subjetividade, entenda, a subjetividade, o moi, o mim, se quiserem, a consciência, se quiserem, ela jamais pode realizar alguma dedução, entendo o que eu estou colocando, ela jamais pode realizar alguma dedução da estrutura. Jamais. Ela está o tempo todo ultrapassada. Atenção. É num segundo tempo, que ela pode representar algo que já a ultrapassou. Que já ocorreu, um ato já ocorrido, e do qual ela colhe apenas o ultrapassamento. Ela não pode prever, controlar, antecipar, estabelecer leis de ocorrência da equivocação significante. É isso que Freud chamou de inconsciente. Aliás, chamou erradamente, nomeou erradamente. Porque não se trata propriamente de inconsciente, de um não consciente. Não se trata disso. Se trata de um outro, grande outro, radicalmente outro. Esse radicalmente outro significa radicalmente indeterminável, representacionalmente. Se vocês estiverem prestando atenção nessas pequenas notas, breves notas que eu estou colocando no grupo, sobre a emancipação. Estou acompanhando? Rosana, está acompanhando no grupo? Eu estou falando disso. Eu li hoje. Tem uma série, eu estou escrevendo uma série, pequenas notas, sobre a questão da emancipação. É disso que Lacan está tratando. Não a nossa emancipação
pelo significante para o gozo da equivocação. Emancipação é o mesmo que equivocação. Atenção. A análise também se trata de emancipação na análise. O nome da emancipação na análise, vocês sabem qual é? Me digam, o que seria na análise a emancipação? Que nome podemos dar na análise à questão da emancipação? Já pensaram nisso? Que a análise também é emancipação? O que seria, né, na análise a emancipação? Eu vi aqui que você chama de o gozo, né? O gozo aqui, a emancipação, bem, já quase no final, né, da tua escrita ali. Aí você diz, aí estamos, né? Aí estamos. Aí Daí estamos. gozamos de, então, essa nossa emancipação cômica que você chama, né? Que é o Exato, gozo. né? Uhum. O gozo da equivocação. Da equivocação. Gozo da equivocação. Uhum. Né? Agora, em análise, a emancipação chama-se autorização. Autorização a analista. É o final de análise, né? A conclusão de análise. A passagem de analisando a analista. Excelente. Retomamos. Está muito quente, né? Vamos retomar amanhã? Compareça amanhã, tá bom? Amanhã temos o seminário Livro 14, A Lógica do Fantasma. Boa noite a todos, até amanhã.